Olá, sou Karina, da Alquimia Integrativa, e hoje venho falar da grande conjunção de dois gigantes, né? Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, e Saturno, o nosso senhor do tempo, pai severo, aquele que rege a nossa encarnação, o nosso tempo aqui na Terra, né? Que entraram no signo de Aquário. Júpiter entrou dia 17 de dezembro, Saturno entrou dia 17 de dezembro e Júpiter entrou dia 19, e os dois hoje, às 15h20, acabou de acontecer, fizeram a grande conjunção, que eles estão no mesmo ponto, né? No mesmo grau de Aquário. Né? E isso marca um novo tempo, na verdade, né? Então eles se juntam, eles têm essas conjunções entre esses dois planetas, acontece a cada 20 anos, então marca aí algumas gerações, né? E essa conjunção em Aquário, a última vez que aconteceu foi há praticamente 800 anos atrás, lá na era medieval, né? Lá no século XIII. Então marcam grandes mudanças, grandes avanços, né? Para mudanças do que, né? Eles vinham fazendo conjunções nos signos de terra. Terra tem a ver com a materialidade, tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o trabalho, tem a ver com foco na realização, na concretização, naquilo que é muito concreto e muito material. Aquário é um signo de ar, então as próximas conjunções, né, entre esses planetas vão acontecer nos signos de ar, né? E signos de ar tem a ver com o quê? Ar tem a ver com as trocas, com a comunicação, com o comércio, com a tecnologia, com o conhecimento, com a ciência, né? É uma coisa muito mais leve, então a gente sai daquela coisa terrena, fixa, né? Tipo assim, tô aterrado, tô com o pé fixo, para ir para uma coisa pro ar, né? Então fica mais leve. Não significa que a vida vai ficar mais fácil, mas é uma coisa muito mais leve, uma busca muito maior por trocas, por comunicação, por integração, né? Então vamos falar um pouquinho por partes o que tudo isso significa. Aquário fala da diversidade, do futuro, ele é o reverente, né? O arquétipo da irreverência, do pensar lá na frente, do pensar fora da caixa, tem a ver com o social, né? Com a diversidade, com a integração, com a fraternidade, né? Com o respeito ao coletivo, né? Fala muito de coletivo, das nossas uniões, né, sociais, coletivos, fala de amigos, né? Aquário fala dos amigos, então dos grandes grupos, né? Então, muito a ver com o avanço, até com a tecnologia, com a internet, né? Então, a gente vai ver por esses próximos períodos aí um grande avanço ainda maior, e a regulamentação, a estruturação da tecnologia fazendo parte da nossa vida, né? Júpiter, ele fala do quê? Júpiter, ele fala de justiça, então a gente vai ter nesse próximo ano, ele entrou dia 19, né? E ele vai ficar até o final do ano que vem, até 29 de dezembro. A temporada dele é por um ano, em torno de 12 meses em cada signo, né? E Saturno fica em torno de 2 anos e meio, então o trânsito é um pouco mais longo. Então a gente vai ver as estruturações muito profundas da nossa sociedade, a mudança da estrutura social. Pode acontecer mudanças de trono, né? Então a gente vai dizer mudanças de governos caindo, novas políticas entrando. Então é um momento muito mais progressista, né? Que Aquário é progressista. Então Júpiter, ele fala da justiça, ele fala da fé, ele fala das ideologias, ele é da expansão, do otimismo, né, da educação, dos estudos mais profundos, dos estudos aprofundados. E Saturno fala de responsabilidade, de comprometimento, de maturidade, de você ser, ele exige da gente, né, uma senioridade, um comprometimento maior. Ele fala de estrutura, ele é o senhor do tempo. Então assim, Júpiter expande e Saturno contrai, então a gente vai ter um equilíbrio entre esses dois, né? Só que Saturno, ele tem uma força ainda maior porque ele está, né, ele é o corregente de Aquário. Antes de ter Urano, que rege o Aquário na astrologia moderna, ele era o regente, então ele é corregente, então é a casa dele, né? É um pouquinho mais leve do que ele na casa dele em Capricórnio, que é muito mais duro, muito mais crítico, muito mais conservador, né? Muito mais exigente. Então a gente viveu essa era, vai dando um alívio, que vai saindo esses planetas saíram de Capricórnio, eles estavam junto com Plutão, que foi esse ano aí de quebra estrutural profunda. Ele é um pouco mais moderno, vamos dizer assim, um pouco mais sutil, ele tem uma característica mais de ar, né? Então é um pouco mais leve, não é tão rígido, tão conservador, né? Então a gente vai entrar numa era de muito mais
progressismo, de co-criar junto, de fazer em grupo, né? As pessoas que estiverem muito conectadas na individualidade ainda, elas vão perder muito nesses próximos tempos, né? Então o Saturno vai trazer o quê? Que a gente pensar estrutura, fazer grandes estruturas da internet, da tecnologia, da ciência, uma expansão também dos avanços tecnológicos voltado para a nossa ciência, maior avanço realmente das nossas redes sociais. Então a comunicação, a gente está falando de rede tecnológica, as nossas redes sociais vão ter um boom, né? Isso é o lado negativo disso, porque pode vir muitas sombras. Então as brigas ideológicas, as ideologias, essas coisas podem trazer essas sombras de muitas coisas rolando na rede, uma explosão disso, e não necessariamente coisas positivas e progressistas e coisas que agreguem valor, né? Então na medida que a gente tem a expansão pode ser de tudo também, esse lado sombrio do que a gente vê muito relacionado às nossas fake news, enfim, as nossas coisas que a gente vem acontecendo aí, né? Então essa força de Aquário tá bem grande, vocês devem ter lido a nova era, a era de Aquário e etc e tal, porque o regente de Aquário, outro regente é Urano, que tá em Touro, né? E nos próximos meses eles vão fazer uma quadratura, que é um aspecto de tensão, e Urano em Touro fala das nossas, de reavaliar, da mudança também, da nossa economia, né? Então a gente vai ter essa chacoalhada econômica para que a nossa economia seja muito mais colaborativa, muito mais criativa, muito mais tecnológica, muito mais de respeito à nossa natureza, vamos dizer assim, né? Touro fala muito da natureza, da nutrição, da economia, fala do dinheiro, dos bens. Então quer dizer assim, a gente tem que consumir mais conscientemente, onde a gente mantém a preservação da natureza, porque faz a preservação do nosso social, né? Então essas questões vão vir muito à tona. Então as questões de direitos sociais, né? As nossas lutas pela minoria, o ativismo vai estar muito em alta, e com isso também vem o lado sombrio desses aspectos, né? Então, ativismos, direitos sociais, a inclusão, a gente já vem falando muito, isso ficou muito evidente, né? Mas isso vai ficar ainda mais forte, onde a gente vai ter que incluir as nossas minorias, onde todas as pessoas têm o direito de pertencimento, a equidade, vamos dizer assim, ela vai estar muito presente para que a nossa sociedade seja muito mais equínime, né? Então, assim, é uma força muito grande de ONGs, tudo que é coletivo, todos os aspectos relacionados ao coletivo, a arte que a gente faz coletivamente, tudo que é relacionado ao coletivo e faz a integração, onde todo mundo possa se expressar do jeito que é, na sua essência, né? Aquário é o oposto complementar de Leão, né? Então é você expressar a sua essência para esse seu coletivo, você ter o direito de ser quem você é nesse coletivo, sem julgamento, né? Com respeito à diversidade, a ser aquilo que é, né? Então esse vai ser um período aí bastante intenso, e quem tiver com a mente muito retrógrada, muito conservadora, como a gente viu aí os nossos líderes políticos, né? Tivemos muito esse aspecto, a gente saiu de um polo para ir para um outro polo muito conservador, muito obsoleto e muito arcaico, né? Muito ditatorial, e a gente vai muito mais para uma coisa muito mais coletiva, muito mais progressista, muito mais de integração. Então mudanças significativas vão ocorrer, principalmente nos próximos 20 anos, né? Então eu acho que esse momento de pandemia que a gente está esperando a vacina, pode ser que avanços possam acontecer, né? Como a gente viu aí, foi inédito, né? Então outros avanços, também como outras doenças, outros vírus, outras coisas, outras restrições sociais também podem vir, né? A astrologia não prevê as coisas, mas ela mostra os aspectos. Então, se a gente não souber respeitar esse coletivo, a gente vai ser cobrado por isso. Então, tem uma cobrança de respeito. Eu acho que essa pandemia trouxe muito claro do que como o coletivo interfere no indivíduo e o indivíduo interfere no coletivo. Isso vai ficar muito mais evidente, que é que a gente aprender a se estruturar e a respeitar e a ter a responsabilidade daquilo que eu faço impacta o meu coletivo e vice-versa, né? Então esse respeito ao social, ao coletivo, às minorias e ao pertencimento vai ficar muito, muito evidente.
que mais que a gente tem aí? Eu acho que de mais importante com relação a essa grande conjunção é isso, né? A gente tomar essa consciência, né? Uma consciência de que a gente não é sozinho e que a gente precisa, quanto mais a gente for criar coletivamente, trabalhar coletivamente e buscar agir e ter as nossas intenções, pensar, né, as marcas, as empresas que não pensam nesse impacto social e coletivo vão estar de fora, né, vão ficar aí por fora. Então, assim, onde todo mundo tem um pouco de equidade e na troca, e eu diria que é investir muito em tecnologia, investir muito no processo de cocriação, de não fazer sozinho, mas cocriar junto, em grupo, né? Porque a inteligência do coletivo é muito maior que a inteligência individual, né? E com esse respeito a cada um, trazendo a sua... vamos dizer assim, trazendo a sua especialização, um grupo que se junta e cada um na sua potência, na sua força, sem se sentir menos, reconhecendo as suas habilidades e seus talentos, se juntam, isso vira um grande boom. Foi isso que aconteceu até com as indústrias farmacêuticas, com essa questão da pandemia, quer dizer, se juntaram, não estamos mais falando de competitividade, né? Nós estamos falando de unir forças para que algo saia realmente para a gente atingir uma população aí que está super necessitada. Então tem espaço para todo mundo. Então isso também é um dos aprendizados aí que veio pra gente. Então uma mudança muito significativa e abrir a mente, né? A gente realmente abrir a mente, ser muito progressista. E claro, com isso virão muitas ideologias, porque a gente tá falando de, né, tem seus ideais, né? A gente tá falando de Júpiter ali, Aquário também tem bastante ideais, tem bastante inteligência, então o conhecimento tecnológico, a inteligência artificial vai ficar muito e vai ser muito regulamentada, né? Vai ser muito mais estruturada, e essas mudanças de governos aí podem ter, de acordo até com a mitologia, que Júpiter é filho de Saturno, né? E destronou ele, então pode ser o grande destronamento dos nossos grandes líderes aí. Então uma mudança de governo, né? De coisas muito significativas